Os destaques desta edição. Maus caminhos. Ministério Público Federal denuncia Mohamed Mustafa e outros 8 por crime de tortura. Funcionários teriam desviado o dinheiro roubado da saúde. Aumentam casos de sarampo. Subiu para 519 casos confirmados da doença em Manaus. Devido à malária, o governo federal reconhece estado de emergência no Alto Rio Negro. Amazonas registra a maior alta percentual do país em indenizações do DPVAT por invalidez. Petrobras reduz preço da gasolina a menor nível desde fim de junho. Carmen Lúcia decide manter leilão de distribuidoras da Eletrobras. A Amazonas Energia vai a leilão no dia 30 de agosto. FMI reduz previsão de crescimento para a América Latina. Onda de calor mata mais de 70 pessoas no Japão. O calor é só de 40 graus. Incêndios florestais na Grécia já mataram 50 pessoas. Um homem morre e outros 2 ficam feridos durante a abordagem policial no Alvorada. Homem é encontrado morto com tiro na cabeça dentro de hotel no centro da cidade. Outro foi crivado de balas na vivenda do Pontal, no Tarumã. Bang bang nas ruas dos bairros de Santo Antônio, São Raimundo e Glória deixam um morto e 3 feridos. É o Jornal da Manhã que começa agora, 5:48. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanho e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. Agora 5:49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade e temperatura elevada, 28 graus. É assim que amanhece Manaus, que passa por uma onda de calor. Ontem os termômetros esbarraram nos 38 graus à sombra. A máxima de hoje será de 32 graus Celsius, o que pode significar um dia mais a menos. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 5 milímetros e parte disso já caiu em áreas isoladas. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 24 de julho. Chegamos aos 205 dias do ano. Faltam 160 para terminar 2018. É dia de Santa Cristina e comemora-se também o Dia Nacional da Suinocultura. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro baixou 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 8 centímetros. São normais operações de pousas e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada, o Ajuricaba, também opera sem restrições. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1883. O município de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, torna-se a primeira cidade da América Latina a ter iluminação pública. Em 1911, Irã Bihang descobre a cidade inca de Machu Picchu, lá no Peru. 1969, a missão Apollo 11 retorna à Terra, pousando próximo ao Havaí. Em 1990, tropas iraquianas iniciam um ataque massivo contra o Kuwait. 5:51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A nova ponte da Avenida Brasil, no bairro da Compensa, deverá ser liberada até a sexta-feira aos motoristas que trafegam no sentido bairro Centro. No local circulam aproximadamente 1.200 veículos no horário de pico. Agentes e educadores do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, iniciam hoje a programação em alusão ao Dia do Motorista e o Dia do Motociclista, celebrados em todo o Brasil nas datas de 25 e 27. As ações têm início com uma abordagem educativa na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, zona leste de Manaus, em frente ao Clube do Trabalhador do SESI. Outras atividades também estão previstas para serem realizadas nos dias da quarta-feira e na próxima sexta-feira. 5:52 em Manaus. O Jornal da Manhã já está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações com Alberto Pellegrini. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã, bom dia Eduardo Silva.
Peregrine, há expectativa muito grande hoje em torno dos rodoviários. Hoje é o dia em que os rodoviários deverão receber seus proventos e tudo aquilo que é devido pelo empresariado. E vamos aguardar, porque a expectativa é grande e vamos torcer para que esse compromisso seja sanado com os empregados, no caso, os rodoviários, para que a população não venha de novo a ser penalizada com a paralisação do transporte coletivo. Pois é, Paulo, vamos esperar o bom senso, a responsabilidade, né, dos empresários com os rodoviários, já que as empresas não vêm pagando os salários em dias, né? O pagamento previsto para o último dia 20 foi programado para o dia 24, ou seja, hoje, né? E os rodoviários afirmaram lá na reunião, se não sair hoje, eles irão com certeza parar o transporte coletivo no dia de hoje. Os adiantamentos estão sendo atrasados também, Paulo, bem como a cesta básica, plano de saúde e benefícios acertados em outras ocasiões não vem sendo cumprido por parte dos empresários. Peregrine, se esse dinheiro cai hoje, já deve estar na conta, não, Peregrine? Pois é, né? Vamos esperar e ver se já está na conta. Eu já conversava com rodoviários e até o presente momento não. Eles vão esperar que geralmente, segundo eles, o pagamento quando sai assim, programado no dia 20, quando sai o pagamento é tipo 9 horas, 10 horas da manhã que o dinheiro aparece na conta. Certo, o dinheiro não é colocado de um dia para o outro e vamos aguardar então para que chegue aí às 9, às 10 horas da manhã, para que nós possamos ter com precisão o que vai acontecer, Peregrino, e vamos torcer para que eles venham a receber o que lhes é devido por parte das empresas do transporte coletivo. Mudando de assunto, Peregrino, como é que está a movimentação nas ruas da cidade nesse instante? Tranquila, Paulo, tranquila, né? Nós temos aí um tempo nublado, né? Com ameaça de chuva para qualquer momento, temos pista molhada em boa parte da zona leste da cidade, na zona norte também encontramos algumas vias com pista molhada, Paulo, choveu pouco durante o começo da madrugada e a movimentação no transporte coletivo, bem como o alternativo, deixam a Avenida Grande Circular, a famosa Altasmirim, com o maior fluxo de veículos nesse momento. Já falamos ainda há pouco aqui de que chuvas isoladas caíram sobre a cidade durante esta madrugada. A previsão da meteorologia, só para informar novamente, é de que apenas 5 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, está prevista, Peregrino. Ok, Paulo, e aqui na zona leste esses 5 milímetros ainda podem cair mais alguma coisa, já que o tempo está fechado, nuvens baixas, aquele ventinho bem fresquinho, Paulo, e ameaça de chuva para qualquer momento. Peregrino, vamos aos acontecimentos na cidade, que não foram poucos. Um homem foi encontrado dentro de um apartamento de um hotel aqui no centro da cidade com um tiro na cabeça, Peregrino. Um tiro na cabeça, Paulo. Ele tinha 23 anos e 2 passagens pela polícia, uma delas por tráfico de drogas. Ele apareceu morto dentro do Hotel Central, localizado na rua Visconde de Mauá, no centro da cidade. Foi um balaço na cabeça, a polícia já está investigando o caso, Paulo. Ninguém foi encontrado lá com ele, ninguém viu ninguém entrar também com ele. Situação bem complicada, muito estranha, mas a polícia com certeza irá desvendar esse caso. Tráfico de drogas, sem dúvida alguma, Peregrino. Possivelmente, Paulo, né? E quem sabe um suicídio também, né? Vamos esperar as investigações aí que estão em curso, vamos esperar o desvendar aí, o finalizar dessas investigações. Numa rua do bairro do Japim, um homem lavava seu carro quando de repente chegaram 2 bandidos em uma motocicleta, fizeram uma abordagem e tomaram a chave do carro e foram embora. Um foi embora, o outro que estava na motocicleta ficou. E o que aconteceu? Pai e filho foram com pedaços de pau para cima do motoqueiro. Ele, armado, saiu da motocicleta se defendendo e atirou contra eles. Os 2 ficaram feridos, né, Peregrino? O que chama a atenção é que o bandido que levou o carro veio de ré ainda para socorrer o outro bandido, companheiro dele. Pois é, Paulo, veio em alta velocidade, por pouco não bate o motoqueiro, companheiro dele ainda, mas o fato podia ter matado ele, inclusive, né, Peregrino? Pois é, poderia, passou muito perto, né? Passou muito perto realmente, mas o bandido que estava na moto atirou no pai primeiro, depois atirou no filho. Os 2 foram levados para o pronto-socorro 28 de agosto, onde permanecem internados. Alberto Peregrino, um bang nas ruas de Santo Antônio, São Raimundo e Glória, onde começou esse tiroteio que deixou a população em pânico.
foi na área do Prosamin do São Raimundo. Paulo Guerra, hoje a área do Prosamin do São Raimundo é considerada pela polícia como área vermelha, é considerada como área de alta periculosidade. E ontem um grupo de 3 bandidos saíram para executar um homem que estava lá no Prosamin do São Raimundo. Esse homem que estava também com o bando acabou revidando. Nesse momento chegou a polícia. Daí o tiroteio começou, Paulo Guerra. Os homens que estavam em número de 3 atiraram ainda no homem que eles estavam procurando para matar, deixaram o homem ferido e saíram fugindo. A polícia foi em perseguição, passando pelos bairros da Glória, São Raimundo e Santo Antônio. Ao chegarem no bairro de Santo Antônio, o tiroteio foi mais intenso e um homem acabou ferido a bala e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Aliás, os 3 baleados foram levados para o pronto-socorro 28 de agosto, bem como o homem que morreu também foi levado. A viatura da polícia, Paulo, está com marcas de tiro, foi atingida, foi alvejada a tiros a viatura da Polícia Militar. Felizmente, nenhum PM ficou ferido. Perequini vai voltar daqui a pouco e conta outras mortes acontecidas na cidade. Bom trabalho para você, Alberto. Daqui a pouquinho voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra, de mais uma noite agitada na área policial em Manaus. 5h58 em Manaus. O Colégio Militar da PM da Codajás, bairro de Petrópolis, vai realizar no próximo dia 4 de agosto, a partir das 17 horas, festa junina da Primeirinha ABC na sede do colégio. O Arraial terá várias atrações de danças, um bingo eletrônico, além, é claro, das comidas típicas. Os postos do Cine Manaus selecionam nesta terça-feira, a partir das 8 horas, candidatos a 21 vagas de emprego. Há oportunidades para garçom, padeiro, técnico de enfermagem, dentre outras áreas. Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal, na Praça 14, dentro do shopping Felipe Dal, em frente ao Terminal 4, no Jorge Teixeira. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. A alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga do Lago do Ribão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 27 graus. A Rádio Difusora do Amazonas comunica que no município de Altazes, somente a Rádio Cabocla FM está autorizada a transmitir o grande Jornal da Manhã. Queremos chamar a atenção da Manaus Energia de que um transformador está pegando fogo em um poste aqui na Monsenhor Coutinho, em frente a um hotel, aqui próximo à Praça do Congresso. E é bom que essa concessionária de energia elétrica tome as devidas providências para que o fornecimento de energia elétrica não venha a sofrer solução de continuidade. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado vai realizar concurso público para 332 vagas. Os salários iniciais serão de R$6.570,95 para profissionais de nível superior, R$3.942,57 para quem tiver ensino médio e R$2.202,20 para o fundamental. Em novembro, mais tardar no início de dezembro, serão realizadas as provas aqui em Manaus, Parintins, em Humaitá, em Tefé, Tabatinga e lá em Irunepé. O edital especificando todos os detalhes será publicado no final de agosto ou na primeira quinzena de setembro. Fiscais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas apreenderam ontem no porto da Manaus Moderna 800 quilos de pirarucu em manta ilegal que seria comercializado em feiras e restaurantes de Manaus. De acordo com o chefe da Gerência de Fiscalização Ambiental do órgão, Abner Brandão, o pescado foi encontrado no frigorífico da embarcação Barão do Juruá, que chegou a Manaus por volta das 13 horas, vindo do município de Maraã. Com aumento de 24,09%, o Amazonas é o estado brasileiro onde foi registrado o maior aumento percentual de indenizações por invalidez permanente
pagas pelo seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, no primeiro semestre deste ano. A comparação feita com o mesmo período do ano passado consta no boletim estatístico divulgado pela seguradora Líder, que é a administradora do seguro DPVAT, ontem. O DPVAT é um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito sem apuração de culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre. As indenizações são pagas individualmente, não importando quantas vítimas o acidente tenha causado. José Alberto Zegdeg tem informações. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru, uma cidade de grandes contrastes e que ainda caminha a passos lentos para se encontrar uma solução. Um dos problemas maiores está no trânsito, que ainda não se deu com a lentidão e hoje é um dos maiores gargalos da administração. E o mentor de toda essa problemática ainda é a inconsciência, a intolerância, a irresponsabilidade. O trânsito louco que Manacapuru apresenta todos os dias em vias públicas, não é difícil se ver a intolerância de muitos motoristas abusando dos erros que colocam em risco a vida das pessoas. Apesar da boa vontade dos órgãos responsáveis pelo trânsito, que corajosamente enfrentam o poderoso lobby dos mais apressados, o Intrans, que cuida da organização do trânsito, tenta racionalizar o seu uso, priorizando as blitz em pontos estratégicos, mas que até então não foi capaz de conscientizar os condutores de veículos que continuam cometendo os mesmos erros todos os dias. A cidade hoje é sinalizada por pelo menos 7 semáforos, que de certa forma é um dos métodos eletrônicos que focam direitos e deveres entre veículos e pedestres. Mas a inconsciência é o papel principal de um drama que protagoniza aqueles que acham que pode fazer o que bem quer. Quase ninguém respeita os sinais de trânsito em Manacapuru. Parece até que não existe mais o quesito legislação nas aulas que formam motoristas aptos a conduzir veículos. Não querendo generalizar, mas a maioria dos infratores está entre os condutores de veículos de 2 rodas, as motocicletas, em especial os mototaxistas, que dificilmente esperam o sinal abrir para seguir viagem. Muitos deles nem param no sinal vermelho, o que torna um grande desafio para o Intrans em organizar verdadeiramente o trânsito louco de Manacapuru. Bem, Paulo, na escuta do Grande Jornal da Manhã está Theo Menezes e sua esposa Fabíola no bairro Novo Manacá. Nossos agradecimentos ao casal. Não menos assíduo a este noticioso, também podemos citar o professor Zezinho Sofim, que por sinal está aniversariando. A ele nossos agradecimentos pela audiência e nossas congratulações pela passagem de seu aniversário. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Vamos interagir com os nossos ouvintes de todo o estado e também de outras capitais brasileiras que através do aplicativo Mano nos mandam aqui os recados. O governo federal publicou no Diário Oficial da União a portaria número 196/2018, por meio da qual reconhece a situação de emergência decretada pelo governo do estado nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, no Alto Rio Negro. Os 3 municípios são responsáveis por 39,7% dos casos de malária no interior. A doença, que voltou a crescer no Amazonas a partir de 2017, tem 36.099 registros de janeiro a junho deste ano, dos quais São Gabriel da Cachoeira lidera com 8.626 casos, seguidos por Manaus 4.207, Barcelos 2.378 e Santa Isabel do Rio Negro 1.665. O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, destaca que o reconhecimento de situação de emergência por parte do governo federal ajuda o estado e os municípios no combate e no controle da doença. O 20º informativo epidemiológico de monitoramento dos casos de sarampo divulgado ontem aponta que Manaus registra 519 casos confirmados da doença, 75 a mais do que o indicado há uma semana. No total, desde fevereiro, Manaus tem 3.528 notificações de sarampo, o que inclui os 519 casos já confirmados, os 2.890 que estão em investigação, ou seja, aguardando o resultado laboratorial, e 119 que foram descartados. O novo informativo mostra que 48,9% dos casos confirmados estão na faixa etária de até 5 anos, seguido da faixa etária de 20 a 29 anos, que é 17%. Entre todas as notificações que abrangem os casos ainda em investigação,
A faixa etária de 20 a 29 anos é a mais atingida, representando 25,1%. Agora 6h09 em Manaus. Começou a tramitar na Assembleia Legislativa projeto de lei que prevê que as viaturas policiais compradas ou alugadas para atender os órgãos de segurança do Estado sejam blindadas. A proposta de autoria do deputado José Neto do PSD foi encaminhada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e será analisada após o recesso parlamentar no mês de agosto. De acordo com o texto do projeto, o governo do estado deverá exigir nos processos de licitação de compra ou aluguel de viaturas que os veículos tenham para-brisas, vidros laterais e traseiros blindados no mínimo nível 3, como item obrigatório. Agora 6h10. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, do PSDB, anunciou ontem à noite que seu apoio político nas eleições de outubro será destinado ao senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do estado pelo PSD. O anúncio foi feito por meio de uma publicação em sua página oficial no Facebook. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça Federal o médico e empresário Mohamed Mustafa, a empresária Priscila Marcolino Coutinho, a enfermeira Jennifer Nayara e Ochabel Rufino Corrêa da Silva e outros 6 policiais civis e militares pelo crime de tortura contra Gilmar Fernandes Correia e André Paz Dantas, então funcionários da empresa Salvari, envolvida em uma organização criminosa que desviava milhões de reais da saúde pública do estado, desarticulada na operação Maus Caminhos. As vítimas foram acusadas pelos autores do crime de desvio de dinheiro dentro do próprio esquema de corrupção. Segundo as investigações, em junho de 2016, Mohamed Mustafa, auxiliado por policiais que faziam parte de sua equipe de segurança, imaginem, cometeram tortura contra Gilmar Fernandes Correia e André Paz Dantas, mediante o emprego de violência e grave ameaça, com o intuito de obter confissão dos desvios em tese cometidos por eles na empresa de Mohamed Salvari Serviços Médicos Limitada. Conforme a apuração do Ministério Público Federal, Priscila Coutinho havia alertado Mohamed que Gilmar e André, à época empregado no setor de contabilidade da Salvari, teriam desviado recursos da folha de pagamento da empresa para benefício próprio. Mustafa então determinou que a chefe do núcleo operacional da organização criminosa, Jennifer Silva, marcasse uma reunião mais reservada com Gilmar e André, usando a desculpa de que haveria necessidade de um serviço contábil na sede da Salvari, e de lá iriam para a sede da empresa Total Saúde, que também fazia parte do grupo empresarial. Após deixar a Salvari, Gilmar e André seguiram de carro com Jennifer, que alegou a necessidade de passar na casa dela para buscar um documento antes de seguirem para a sede da Total. Já na casa de Jennifer, as vítimas foram convidadas a entrar no imóvel onde Haroldo da Silva Ribeiro, o coronel Haroldo, com arma em punho, ordenou que Gilmar e André fossem algemados. Depois disso, Mohamed chegou ao local e colocou sobre a mesa um revólver, falando para Gilmar e André que a casa tinha caído, referindo-se à descoberta dos desvios da empresa. Esse médico então diz que ambos devem confessar, além de indicar se alguém mais estaria envolvido no esquema de desvio. A denúncia também narra que as vítimas foram levadas a cômodos separados para conversar, sempre sob ameaça de prisão, espancamento, exibição na imprensa e até morte na cadeia. Os relatos colhidos na investigação mostram que André e Gilmar foram ainda obrigados a gravar vídeos dizendo que não teriam sido agredidos de qualquer maneira por Mohamed Mustafa e os envolvidos. O policial civil Edson Cursino Júnior e os policiais militares Alessandro Dantas, Ageu Lima, Francisco Wendel Tomé e Wilson Kumapa participaram em auxílio às ordens de Mohamed e do coronel Haroldo, vigiando André e Gilmar e reforçando a pressão psicológica sobre os dois. De acordo com áudios interceptados pela Polícia Federal, Mohamed Mustafa, com voz autoritária, dá 2 opções para Gilmar e André. Eles assinariam um acordo extrajudicial ou seriam presos e mortos na cadeia. O acordo extrajudicial consistia na demissão voluntária de Gilmar, em que ele declararia ter recebido todos os valores a que poderia ter direito e entregaria o seu carro para Mohamed. Já para André, os termos do acordo especificariam que ele não poderia entrar na justiça contra as empresas Cimea e Total Saúde, além de elaborar uma carta pedindo demissão da empresa. Depois de horas de violência psicológica, Gilmar e André confessaram os fatos desejados por Mohamed e assinaram documento de rescisão de contrato de trabalho e quitação de verbas rescisórias, apesar
de nada receber. Na ação penal, o Ministério Público Federal pede a condenação de Mohamed Mustafa, de Priscila Coutinho, de Jennifer Silva e dos 6 policiais pelo crime de tortura. A pena prevista para a prática da tortura para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa é de reclusão de 2 a 8 anos, aumentada de 1/6 a 1/3 quando o crime é cometido por agente público. É pouco tempo de cadeia. O Ministério Público Federal requer ainda a suspensão dos policiais do exercício da função pública. Polícia. Na noite de ontem, pouco depois das 22 horas, mais um assalto ao transporte coletivo foi registrado nas proximidades do bairro Alto de Nazaré, o Mutirão do Cacau. Segundo testemunhas, bandidos fortemente armados entraram no ônibus da empresa Expresso Iranduba e fizeram um arrastão, levando dinheiro e pertences do motorista, da cobradora e dos passageiros. O caso foi registrado na delegacia do 31º DIP. E também na noite de ontem, na vila de Paricatuba, na zona rural, bandidos ameaçaram entrar na escola da comunidade para roubar. E a população interiorana também em pânico. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, se falou muito bem. Tanto a cidade de Manaus quanto o interior em pânico. Mais uma noite com banho de sangue na cidade. Mais outras 24 horas dominada por assaltos, por bandidos que estão fazendo o que bem entendem na cidade de Manaus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ainda assim, a polícia trabalhando, os policiais da CEAOP, uma das poucas que ainda funcionam, uma das poucas parte da polícia que está funcionando é a CEAOP. Policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações da CEAOP prenderam em flagrante Bruno Cunha Martins, 21 anos, e Marcos Leite Xavier, de 22 anos, por tráfico de drogas. Eles foram presos na rua Hilário Gujão, lá entre os becos Flamengo e o beco Fluminense. Foi lá na área do bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra, o caso foi registrado no 14º DIP. Balanças de precisão, rádio de comunicação, caderno com anotações sobre a venda de drogas e 64 trouxinhas já foram encontradas no momento da prisão com esses dois aí. Grande trabalho, mais uma vez, da CEAOP, comandada pelo coronel Klinger Paiva. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, como já foi destacado aqui nessa edição do Jornal da Manhã, os bandidos tomaram um carro de assalto e feriram pai e filho lá no bairro do Japim, mais precisamente na rua 5. Os bandidos conseguiram fugir levando o carro das vítimas. Os dois, tanto o pai quanto o filho, permanecem internados no pronto-socorro. 28 de agosto. Falando em 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. 4 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo. Agitado o plantão no 28 de agosto. Uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Muita gente ferida a bala na cidade. Deram entrada no pronto-socorro 28 de agosto, onde foram muito bem atendidos. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, registrou uma pessoa vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Isso aconteceu lá no bairro Zumbi dos Palmares. Uma mulher que foi vítima de assalto também deu entrada, passando mal, no pronto-socorro João Lúcio. Uma outra pessoa vítima de atropelamento também deu entrada no gigante da zona leste da cidade, que apesar das dificuldades, apesar de estar completamente lotado, todos que vão ao pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos, graças aos anjos da vida, os médicos e os enfermeiros do pronto-socorro João Lúcio. Falta uma coisa aqui, falta uma coisa ali, mas os funcionários sempre atendendo muito bem a quem chega precisando de ajuda no João Lúcio.
Pronto socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés, mas foi peia que esse peão levou lá na área da zona norte da cidade, mais precisamente no bairro Riacho Doce. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, foi atropelada por uma moto. Essa pessoa atravessava a rua quando apareceu uma moto entre os carros em alta velocidade e bateu a vítima. Tem muito motoqueiro precisando ter a moto apreendida e ele ser preso também. Tá cheio de motoqueiro. Daqui a pouco ligam aí pro mano. Não são todos. Eu tô dizendo que são todos, meu irmão. É alguns motoqueiros na cidade que continuam fazendo e acontecendo, desrespeitando as leis de trânsito e merecem ser presos também. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Um crime cheio de polêmica. Um crime que revoltou a população. Ricardo de Souza, de 23 anos, foi morto a tiros na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada. A polícia afirma que ele morreu após trocar tiros com a polícia. Já a família contradiz a versão e diz que ele foi executado propositalmente pelos policiais. O irmão da vítima, o empresário Mário Carlos de Souza, explicou que os policiais perseguiram a vítima por engano, já que o rapaz havia saído de casa para jogar bola com 5 amigos. Ele negou que a vítima tenha atirado contra a guarnição. Ele disse que os rapazes não tinham envolvimento com o tráfico de drogas, não tem passagem pela polícia, o rapaz que morreu era trabalhador e tinha ido jogar bola com 5 amigos. Os policiais os abordaram e levaram os meninos para a mata. Os policiais abordaram os rapazes na rua e o levaram para a mata, segundo a versão do irmão da vítima, e logo depois ouviram-se tiros, ouviram-se estampidos de tiro e depois foram ver o que estava acontecendo e o rapaz estava morto. Na mão do rapaz, segundo o irmão dele, plantaram um revólver calibre 38. Segundo o irmão da vítima, o rapaz nunca tinha disparado um tiro na vida e a população foi para cima da polícia. Os policiais precisaram pedir reforço, senão algo de pior poderia ter acontecido. Muita revolta por parte de moradores e parentes desse rapaz que morreu lá no bairro da Alvorada. Eles dizem que os policiais mataram o rapaz de propósito e a polícia tem outra versão dizendo que ele tinha atirado contra os policiais. Só a perícia é quem vai dizer, as investigações, vai dizer a veracidade desse caso ocorrido ontem lá no bairro do Alvorada. O fato é que muita confusão, população revoltada contra a polícia ontem no bairro do Alvorada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um rapaz de 23 anos com passagens pela polícia, com a ficha suja, foi morto dentro do Hotel Central, situado na Rua Visconde de Mauá, no centro da cidade. Ele morreu com um balaço na cabeça. As primeiras informações ainda são desencontradas. Ninguém sabe, ninguém viu quem foi. Por que foi que mataram esse homem na área central da cidade? Morte no bairro do Tarumã. Um homem no bairro do Tarumã teve o corpo crivado de balas. As primeiras informações dão conta de que o homem teve seu cadáver encontrado lá no bairro do Tarumã. E as informações também dão conta que o corpo foi crivado de balas. Quando estávamos no Instituto Médico Legal, ainda estavam fazendo a necrópsia no corpo desse homem. Não sabia-se até o momento com quantos tiros a vítima morreu lá no bairro Tarumã. Bang, bang. Tiros, perseguição e morte na zona oeste da cidade. E tudo aconteceu assim.
bairro de São Raimundo. A área do Prosamin de São Raimundo, hoje considerada área vermelha na cidade. As informações dão conta de que 3 homens estavam à procura de um homem para assassinar. Eles chegaram até a área do Prosamin do São Raimundo e procuravam, passavam de lá para cá, daqui para lá, subia, descia, procuravam, até que encontraram a vítima. Quando dispararam o primeiro tiro, apareceu uma viatura da Polícia Militar. Daí, os homens que atiraram nesse rapaz que estava sendo procurado para morrer, os 3 fugiram. A polícia fez a perseguição na área, saíram do bairro do São Raimundo, entraram pelo bairro da Glória, foram passando também pelo bairro de Santo Antônio. Daí, os bandidos começaram a atirar na guarnição da polícia, atiraram para matar os policiais para se defenderem, os policiais para não morrerem na mão dos bandidos, revidaram os tiros e um dos bandidos acabou ferido a tiros. 3 pessoas, ou melhor, 4 pessoas ficaram feridas nessa ocorrência e um deles acabou sendo atingido em um órgão vital. Ele acabou morrendo após receber os balaços. Ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala, morreu na base do tiro, no bang ocorrido nos bairros de Santo Antônio, São Raimundo e Glória. Outrora eram bairros bons de se viver. Onde é que tu mora, Caboclo? Eu moro no São Raimundo, eu moro na Glória. Agora, Santo Antônio, São Raimundo e Glória é tudo Jorge Teixeira. Faz parte do Complexo da Morte. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. O Américo, o George, a Ana Uli, que estavam na permanência do Instituto Médico Legal, tiveram muito o que fazer no plantão da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 4.731 saiu para um apostador de Cabo Verde, em Minas Gerais. Ele vai receber o prêmio acumulado de R$6.448.552 e de quebra 96 centavos. A quadra saiu para 102 apostas, cada um vai receber 5.564,25. A Loto Fácil no concurso 1.692 saiu para 5 apostas lá de Fortaleza, de Brasília, de Três Marias em Minas Gerais, de Sorriso no Mato Grosso e Franca, claro, São Paulo. 14 acertos, foram 750 apostas ganhadoras com premiação individual de R$819,96. Os apostadores com 15 acertos vão receber R$282.425,55 porque acertaram estas dezenas: 03, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 e 25. Vamos aos números da quina no concurso 4.731. Dezenas 23, 56, 66, 73 e 77. 23, 56, 66, 73 e 77. 6:36. Esportes. Jair Ventura deu adeus ao Santos após 7 meses como treinador da equipe. Ele foi demitido após o empate com a Chapecoense. Ricardo Gomes e Vanderlei Luxemburgo são a bola da vez para o lugar de Jair Ventura. O Internacional furou a retranca do Ceará com gol de William Potker e sobe para o 3º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. E os jogos de hoje?
Às 19h15, pelo Campeonato Brasileiro Série B, jogam Goiás e Curitiba. Londrina e Oeste. Brasil de Pelotas e Boa Esporte Clube. Figueirense e Vila Nova. Às 20h30 jogam CRB e Criciúma. Paysandu e Guarani. Ponte Preta e Juventude. 21h30, Fortaleza e Avaí. São Bento e Sampaio Correia. Às 21h45, na Copa Sul-Americana, tem Júnior Barranquilla e Lanús. O 13 está classificado para a grande decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, o time paraibano recebeu o Imperatriz no estádio Amigão, em Campina Grande, e conseguiu reverter a desvantagem da partida de ida, vencendo o jogo de volta por 1-0 no tempo regulamentar e levando a melhor na disputa por penalidades. Últimas notícias. A Bolsa Paulista fechou em queda nesta segunda-feira, pressionada pelo setor bancário e com o mercado atento ao cenário político nacional. O Ibovespa recuou 0,73% a 77.996 pontos. O dólar fechou em alta. A moeda norte-americana subiu 0,2% a R$3,782. Já o dólar turismo era vendido perto de 3,94, sem considerar o imposto sobre operações financeiras. E vai sair hoje o resultado da arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias do mês de junho. As inscrições para o financiamento estudantil FIES do segundo semestre de 2018 foram prorrogadas até as 23h50 desta terça-feira. Para se inscrever é preciso acessar a página do FIES na internet. A data da divulgação do resultado também mudou e vai acontecer no dia 30 de julho. Nesta edição, são 155 mil vagas oferecidas, sendo 50 mil com juro zero. Petrobras reduzirá o preço da gasolina em 0,94% nas refinarias a partir de hoje, a 1,9426 por litro no primeiro reajuste desde julho, de acordo com informações no site da estatal. Com uma redução, o preço da gasolina passará a ser comercializado no menor patamar desde o dia 29 de junho, quando o combustível era comercializado a R$1,9262 nas refinarias. 6h42 em Manaus. A entrada de turistas estrangeiros no Brasil aumentou 8% no primeiro semestre em comparação com o igual período de 2017, segundo números preliminares compilados pelo Ministério do Turismo. Se esse ritmo de crescimento continuar nos próximos meses, a marca de 7 milhões de visitantes do exterior chegando ao país poderá ser atingido pela primeira vez na história, superando o fluxo registrado em anos de mega eventos esportivos no país, a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas do Rio em 2016. No ano passado, o número de visitantes estrangeiros no Brasil ficou em 6,6 milhões. O Plano Nacional de Turismo tem como meta um volume de 12 milhões de turistas em 2022, gerando 19 bilhões de dólares em divisas, pouco mais de 3 vezes o valor atual. Um grupo de 131 venezuelanos solicitantes de refúgio ou residência no Brasil serão transferidos hoje de Boa Vista para abrigos em outras 4 capitais do país. O embarque dos venezuelanos está previsto para esta terça-feira, às 8 horas, em um avião da Força Aérea Brasileira. 50 imigrantes serão recebidos pela organização Aldeias Infantis SOS de Brasília, enquanto 36 serão abrigados na Casa de Acolhida Papa Francisco, no Rio de Janeiro. Mais 24 irão para o Centro Pastoral do Migrante em Cuiabá e a Casa do Migrante Missão Paz em São Paulo abriu vaga para 21 venezuelanos. O Fundo Monetário Internacional piorou nesta segunda-feira a projeção de crescimento deste ano para a América Latina. A expectativa da entidade é que a região deve crescer 1,6% abaixo dos 2% previstos em abril. A projeção para o ano que vem também está ligeiramente mais fraca. Em abril, a expectativa para o Produto Interno Bruto PIB da região em 2019 era de crescimento de 2,8%, mas agora foi revisada para alta de 2,6%. Com relação ao desempenho da economia brasileira, o FMI já havia reduzido a projeção de crescimento deste ano para 1,8%, diante das condições globais financeiras mais apertadas e pelos efeitos da greve dos caminhoneiros. A previsão anterior era de alta de 2,3%. O fundo também alertou que a incerteza com o quadro eleitoral pode prejudicar ainda mais o cenário de crescimento econômico. Michel Temer está no México desde ontem e Carmen Lúcia assumiu a presidência da República pela 4ª vez, porque Rodrigo Maia e Eunício Oliveira também estão no exterior. O presidente participa de reunião entre líderes dos países do Mercosul e da Aliança do Pacífico. As temperaturas chegaram à marca recorde de 41,4 graus Celsius em uma cidade ao noroeste de Tóquio ontem,
E uma onda de calor que matou ao menos 70 pessoas e enviou milhares aos hospitais no Japão não deu sinais evidentes de enfraquecimento. O Japão vem sendo assolado por um calor intenso há quase uma quinzena, mas os termômetros voltaram a subir nesta segunda-feira, ultrapassando os 40 graus em uma parte da grande área metropolitana de Tóquio, e o centro da capital registrou 39 graus no início da tarde. Aqui em Manaus a temperatura ultrapassa 41 graus e ninguém morre. O número de mortos nos incêndios que arrasaram na segunda-feira a costa nordeste de Atenas, capital da Grécia, subiu para 50, enquanto os feridos são 156, segundo o último balanço da Defesa Civil. O número de mortos não é definitivo e pode aumentar, pois entre os feridos 11 estão em estado grave. Os incêndios florestais seguem se alastrando sem controle em várias partes da Grécia, destruindo casas, interrompendo o serviço em grandes vias de transporte e obrigando as pessoas a fugirem para se salvar. Centenas de pessoas estão desaparecidas e 6.600 ficaram desabrigadas após o rompimento de uma represa hidrelétrica no sul do Laos, região que sofre graves inundações, segundo as autoridades citadas hoje pela agência de notícias laosiana. A represa Chepien Nanoi, localizada a 550 quilômetros da capital Vietnã, se rompeu ontem e sua água inundou 6 aldeias. Os 11 meninos e seu treinador de futebol, resgatados depois de mais de 2 semanas presos em uma caverna no norte da Tailândia, iniciaram hoje as cerimônias para virarem monges budistas. No início do dia, o grupo se juntou aos bonzes do templo Pratat Doiwao, na província de Shanghai, em uma série de desafios e oferendas espirituais que continuará esta tarde com os ritos de purificação, onde são cortados os cabelos dos futuros monges. Os atos terminarão amanhã em outro templo da região, onde permanecerão ordenados até o próximo dia 3 de agosto, informou o governo da província. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido de liminar feito pela Associação dos Empregados da Eletrobras para suspender o leilão de distribuidoras estaduais de energia elétrica subsidiárias da Eletrobras. A decisão foi publicada ontem. A Companhia Energética do Piauí, a CEPISA, será a primeira das 6 distribuidoras da Eletrobras que serão leiloadas em venda marcada para a próxima quinta-feira, dia 26. O leilão da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, das Centrais Elétricas de Rondônia Ceron, da Boa Vista Energia Roraima e da Amazonas Distribuidora de Energia, Amazonas Energia, está previsto para o dia 30 de agosto. A cada 6 dias, um ativista que lutava por terra ou defesa do meio ambiente foi assassinado em média aqui no Brasil em 2017. No total foram 57 vítimas, segundo dados divulgados hoje pela Organização Internacional Global Witness. É o maior número já registrado pela organização, que anualmente pesquisa mais de 20 países. Em todo o mundo foram 207 vítimas em 2017. No Brasil, os casos estão concentrados na Amazônia. Na próxima sexta-feira, dia 27, o planeta Terra vai passar pelo mais longo eclipse lunar do século. Será 1h42 de fase total, quando o satélite ficará inteiro escurinho, acompanhado de um fenômeno chamado lua de sangue. Esse fenômeno, que dá à lua um tom avermelhado, é provocado pelos mesmos fatores que fazem o céu ser azul. A previsão é que o início da fase total do eclipse comece às 16h30 e o final será às 17h13 no horário de Brasília. Somente a parte leste do país conseguirá ver o eclipse total. A parte oeste verá parcialmente. Os principais jornais do país estampam hoje em suas primeiras páginas o Globo do Rio de Janeiro. Expectativa sobre Jean Pascoal Serviço diminui. Bolsonaro cita 50% de chance. A Folha de São Paulo. FMI reduz a 1,8% a previsão de crescimento do Brasil em 2018. O Estado de São Paulo. Polícia Federal indicia ex-secretário de Alckmin mais 11 por desvio de 600 milhões do Rodoanel. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Preço da gasolina cai para até R$4,14 no DF, mas é preciso pesquisar. Valor econômico. Dólar sobra R$3,78, mas operadores veem algum alívio no mercado. Estado de Minas. PT conversa com Manuela Dávila e quer negociar com PROS e PSB até quinta-feira.
Jornal do Comércio no Recife. Com o domínio do Alckmin é o mesmo que era o da Dilma em 2014, diz Marina. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mais 26 municípios cearenses têm situação de emergência reconhecida devido à seca. Porto Alegre, 0 hora. A pedido de Lula, TRF4 suspende envio de cópia de processo sobre o triplex ao STJ. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Privatização avança no setor elétrico. A crítica. Manaus com medo. Tornozeleira é senha para assassinatos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegteg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Horas no ar de